Vamos ler do 15 em diante. Amém? Lucas 15, 24, em nome de Jesus. Acha aí sua Bíblia. 24, 15. Obrigado, pastor. Amém? Sabe, querido, eu fico orando ao Senhor e buscando da parte de Deus para que a gente possa estar entendendo o coração de Deus. Esse é o desejo da gente, esse é o que Deus Ele ministra sobre nós. E você sabe que o Evangelho de Jesus Cristo, ele não pode ser colocado num nível de necessidade. O Evangelho ele é muito mais poderoso do que algo para suprir as suas necessidades. Olhe para mim. Por muito tempo você entrou aqui dentro procurando uma palavra que viesse surpreender você nas suas necessidades. E esse ciclo de você vir buscar algo que supre a sua necessidade, muitas vezes nós como pastores e nós como pregadores entendíamos que nós tínhamos que entregar essa demanda e esse desejo para vocês. Muitas vezes nós olhávamos a igreja e nós vimos a família de Deus e nós começávamos a ver as necessidades, as demandas que a igreja tinha. Aí a gente como pastor, a gente como pregador olhava e falava: não, nós estamos com um problema de unidade na igreja. Aí você ia e pregava unidade. Aí muitas vezes a gente vinha e estava com um problema financeiro na igreja, e você ia e tentava pregar algo, pastor Tiago, para suprir a necessidade financeira. Aí muitas vezes você sabia que no meio da igreja tinha um problema de contenda, de divisão, e você trazia uma palavra tentando suprir aquela demanda e aquela necessidade da igreja. E olhe para mim, o Evangelho ele não é algo para suprir a necessidade, o Evangelho é algo para transformar a sua vida. Então nós não podemos pregar olhando as demandas e as necessidades, nós temos que pregar as boas novas de Jesus Cristo. E o que é as boas novas? É uma boa notícia que Jesus pode transformar na tua vida. Talvez você entrou aqui dizendo: pastor, mas eu preciso de tantas necessidades. Olhe para mim, eu acredito nisso. Eu acredito nisso, mas olha, eu não quero que você entre nesse ciclo e coloque um ambiente tão profético, um momento tão especial, que nem esse que nós estamos aqui, simplesmente num ambiente de necessidade. Deus tem mais para você aqui essa noite, você crê nisso? Deus tem mais para fazer na tua vida, Deus tem mais para fazer na tua casa, Deus tem mais do que simplesmente te dar o pão para você comer. Deus ele tem uma vida abundante para manifestar na sua história. Deus tem algo especial para realizar em você, querido. Então não se apegue ao seu coração, não se apegue à sua mente, não se apegue, querido, nas coisas e nas suas necessidades, mas sim no propósito que Deus tem na sua vida. Você crê nisso? Você crê que Deus tem um propósito para você? Você crê que você veio aqui não para participar de mais um grupo religioso, não para participar de mais uma comunidade evangélica, não para dizer que você é gospel, que você é crente? Deus tem muito mais para fazer na sua vida, querido. Ele tem muito mais. Então eu não quero que você venha aqui simplesmente porque você quer participar de mais um encontro. Vem aqui com o teu coração queimando, dizendo: Senhor, eu preciso ser mudada. Amém? Abra aí a sua Bíblia, Lucas capítulo de número 24, verso de número 15, diz assim: e de repente Jesus apareceu e juntou-se a eles a caminho ao seu lado, mas os seus olhos estavam impossibilitados de o reconhecer. E o que vão discutir pelo caminho?
Perguntou-lhes, e eles pararam de caminhar e estavam em 3. Amém? Eu vou ler aqui na minha Bíblia, porque já estou mais acostumado com ela, vou tentar enxergar alguma coisa aqui. E respondendo um cujo nome era Cleópatas, disse-lhes: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhe perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito de Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso de obras e de palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes os entregaram à condenação de morte e crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele quem remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, já hoje o 3º dia desde que estas coisas aconteceram. E vendo que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não acharam seu corpo, e voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de um anjo que dizia que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram no sepulcro e acharam ser assim como as mulheres e havia dito, porém não viram. Redobre a sua atenção, e é esse versículo 25 que eu quero ficar com você. E ele lhe disse, Jesus está dizendo: nércios e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Amém, querido? Corra lá só por 30. E aconteceu que, estando com eles na mesa, tomou o pão e o abençoou, e abriu e abençoou, e partiu e lhe deu. E abrindo-lhes então os olhos, começaram a ele e desapareceu. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, quando nos abria as Escrituras? Amém? Incline a sua cabeça, vamos falar com Deus. Senhor, nós oramos aqui, Pai. Nós oramos neste momento para que o Senhor venha falar conosco, Senhor. Sim, Senhor, que a sua palavra seja ministrada, que sua palavra venha transformar a nossa vida, o nosso coração. Nós estamos com fome e com sede da sua justiça, Senhor. Pai, existe uma multidão aqui, existe pessoas nos assistindo, e nós queremos pedir a Ti neste momento: fala conosco, Espírito de Deus. Fala com a sua igreja, fala com o seu povo, leva a nossa mente cativa em Ti. Sim, existe liberdade do Senhor aqui, Pai. Existe liberdade, Senhor meu Deus, que nós estamos colocando diante de Ti, para que o Senhor faça a sua vontade, Pai. Fala conosco, Jesus. Fala conosco, igreja. Fala conosco, Senhor. Teu vento soprar. Nós pedimos a Ti, Senhor. Fala conosco. A Tua glória se manifestar. Eu posso ver o Teu poder tomando conta do lugar. De braços abertos estou. Aleluia. Coração rendido Aleluia. no Teu altar. Querido, sabe, eu tenho percebido algo acontecendo no nosso meio nesses dias. E algo muito especial tem sido entregue para essa igreja, para essa família espiritual. Eu tenho percebido, estou trabalhando lá embaixo, eu tenho percebido uma multidão de pessoas indo até lá e conversando conosco, conversando comigo, conversando com o pastor Fernando, com o pastor Geraldo. As pessoas estão correndo até lá naquele barracão onde a gente está trabalhando todos os dias, e elas estão
indagando, eles estão questionando, dizendo: meu Deus, o que está acontecendo com esse povo? Meu Deus, o que está acontecendo com essa família? O que está acontecendo com essa igreja? Porque nós estamos colocando uma igreja lá, que nós temos a plena certeza que Deus vai transformar o nosso bairro. Nós estamos dispostos a que o Senhor Ele venha transformar a nossa vida e o nosso entendimento. Mas sabe, querido, que eu tenho percebido no meio deles, eles estão encantados com toda a estrutura que nós estamos fazendo ali. Eles estão encantados com tudo que nós estamos fazendo, com tudo que nós estamos operando. Mas olhe para mim, o propósito de Deus para a nossa vida, família, filhos do reino, não é que as pessoas se encantem com a estrutura que o Senhor tem nos dado. Não. O propósito que o Senhor tem para a nossa vida é que as pessoas se encantem com o que nós carregamos. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e diz assim para ela: você precisa entender o que nós estamos carregando. O que nós estamos carregando que vai transformar a vida das pessoas, não é uma estrutura. O que nós estamos carregando que vai fazer o milagre que o Senhor deseja, não é uma estrutura, querido. E eu quero aqui hoje que você entenda o que nós estamos carregando e que você comece a carregar isso também. Que você comece a carregar isso também. Sabe, irmãos, nós lemos esse texto aqui, está falando dos jovens do caminho de Emaús, jovens que andaram com Jesus 3 anos e meio, pregando o evangelho, ou melhor, ouvindo o evangelho da boca do mestre. Jesus pregando as boas novas de uma maneira extraordinária, e aqueles jovens estavam ali ouvindo Jesus todo o tempo, contemplando Jesus todo o tempo. Mas a Bíblia diz que quando Jesus ele foi capturado, Jesus ele foi morto, Jesus ele foi suspenso no madeiro, aqueles jovens pegaram e largaram o propósito. E havia uma palavra que eles tinham que ficar em Jerusalém. Mas eles largaram o propósito, começaram a sair de Jerusalém. Eu comecei a perguntar para um Deus, como que homens andaram 3 anos e meio com o mestre, e na primeira oportunidade largaram a Jesus? Como que pessoas estão ouvindo o evangelho, ouvindo o evangelho ser pregado, o evangelho ser compartilhado, e na primeira oportunidade largaram a Jesus? Você já não fez essa pergunta para você mesmo? Aqueles jovens, eles tiveram essa oportunidade e já largaram o mestre. E isso mexeu comigo, porque a Bíblia diz que Jesus ali, ressurreto, foi encontrar com eles. E Jesus, quando foi encontrar com eles, Jesus começou a conversar com aqueles homens, aqueles jovens, e eles tinham andado com o mestre, mas olhe para mim, não tiveram a capacidade de reconhecer que era o mestre que estavam com eles. Como que você anda 3 anos com uma pessoa, e quando ela chega próxima de você, depois de 3 dias, você já não o reconhece? Sabe, irmãos, a Bíblia diz que eles não o reconheceram, e Jesus chegou diante dele e começou a conversar com eles. Jesus começou a indagar com eles, começou a falar com eles, e Jesus começou a pregar para eles novamente, começou a compartilhar com eles. E o verso de número 25 mexeu comigo, e Jesus disse assim, no verso de número 25: e disse-lhes o mestre: homens nercios e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Para mim,
Eles andaram com Jesus, eles caminharam, ouviram o Evangelho. Querido, todo judeu, ele era acostumado a estudar as profecias, os livros proféticos, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles tinham por costume, era a cultura deles. Eles estavam ouvindo todo o tempo, mas não estavam compreendendo. E olhe para mim, eu me assustei com isso. Como que homens ouviram o Evangelho e não transformaram, não mudaram a sua rota, não mudaram a sua mentalidade? E sabe o que eu aprendi com isso, querido? Meditando um pouquinho na palavra de Deus, que tudo isso aconteceu porque eles não tinham, querido, uma mente iluminada e um coração movido pelo Evangelho. Olhe para mim. Quem já assistiu algo e você pegou e colocou um fone de ouvido, ouvindo outra coisa? Assistiu um vídeo e ouviu um áudio no seu ouvido. Quem já fez isso, irmãos? Eu faço muito isso, que eu estou vendo uma mensagem, estou escutando uma aqui. E geralmente quando você faz isso, que você está assistindo algo e ouvindo também algo, tudo junto, fazendo tudo ao mesmo tempo, sabe o que acontece? A maioria das vezes o que você está vendo está atraindo você. Não é o que você está ouvindo. É o que você está vendo que está atraindo você. Não é o que você está ouvindo. E eu tenho percebido pessoas dentro da igreja assim. Olha para mim. Aqueles jovens, o que estava no campo de visão deles não era um Cristo ressurreto. O que estava no campo de visão deles, irmãos, está no versículo acima, no 21, aonde eles estavam enxergando um Cristo que ia reinar sobre toda Israel, um Cristo que ia destruir o Império Romano, um Cristo que ia destruir o sofrimento, ou melhor, acabar com o sofrimento deles. Olhe para mim. Eles enxergavam uma ideia de Cristo que eles criaram na mente. Para mim, Cristo tem que resolver os meus problemas. Olhe para mim. Sabe por que a chave não vira na sua mente? Sabe por que a chave não vira no seu coração? Porque o que você está enxergando não é o Evangelho de Jesus. Você está ouvindo mensagem, ouvindo pregação. Você está ouvindo 3 anos e meio como aqueles jovens. E por que não está mudando? Porque o que você está vendo com seus olhos de fé não é o Evangelho de Jesus. Você está enxergando algo que você criou, algo que nós criamos. Talvez aqui os seus propósitos, você está ouvindo o Evangelho, mas o que você está contemplando, seja a sua profissão, seja a sua família, talvez o que você está olhando e almejando, seja a sua carreira, seja o status no meio da sociedade. Talvez você está contemplando algo que vai te levar num patamar melhor, numa situação melhor. Mas você vem e começa a ouvir o Evangelho, mas o que você está contemplando ali não é o Evangelho. No fundo do fundo são os seus projetos. No fundo do fundo são os seus desejos. E olhe para mim, aqueles jovens, eles estavam 3 anos andando com Jesus, e no fundo do fundo, sabe qual era o desejo deles? Que Jesus destruísse o Império Romano. Isso era o desejo, isso era o que eles enxergavam. A mente dele não estava iluminada pelo poder do Evangelho. A mente dele estava cauterizada pelos desejos do seu coração. Aí, irmãos, as pessoas, elas estão ali todo o tempo dentro da igreja e parece que não muda, e elas se perguntam: pastor, eu não consigo mudar, pastor, eu não consigo transformar a minha vida, pastor, eu não consigo viver algo novo, pastor, eu não consigo ir mais profundo. Sabe por quê? Porque os desejos do seu coração estão fazendo você enxergar aquilo que você anseia.
E olhe para mim, toda vez que você anseia isso, isso é passageiro. Sabe o que acontece, querido? Aqueles jovens ansiavam encontrar um Cristo que destruísse o Império Romano. Quando isso não aconteceu, quando isso não se realizou, sabe o que aconteceu? Eles largaram o propósito. Em vez de ficar em Jerusalém, eles começaram a mudar a rota. Sabe por que muitas pessoas saem da presença de Deus? Sabe por que muitas pessoas saem da família de Deus? Sabe por que muitas pessoas abandonam a fé? Porque os sonhos delas, os desejos delas não se realizaram. Mas olha para mim, Evangelho não tem nada a ver com sonhos e desejos. Evangelho tem a ver com verdades eternas na nossa vida. Evangelho não tem nada a ver com o que eu quero. O Evangelho tem tudo a ver com o que Ele deseja, com o que Ele pensa ao nosso respeito. O Evangelho não tem a ver, não é uma cartilha, baú de tesouro onde todos os seus sonhos serão transformados. Não. Ei, olhe para mim. O Evangelho não se submete a você. É você que tem que se submeter ao poder do Evangelho na tua vida. O Evangelho ele não está disposto a realizar os seus sonhos. E olhe para mim, como Jesus, um gênio da lâmpada. Jesus é um gênio da lâmpada. Eu vou lá na igreja e eu vou lá, só falta eu pregar na lâmpada e todos os meus desejos serão realizados. Ei, olhe para mim, o Evangelho não é isso, querido. O Evangelho é você entrar, olhe para mim, para você entender, é você entrar num lugar como esse, com a tua vida cheia de adversidade, cheio de problema, com você tendo toda a oportunidade, o desejo do seu coração de dizer: eu não aguento mais, eu quero sumir, eu quero ir para outro mundo. Você tem todo esse direito, mas mesmo assim você entra num lugar como esse e diz assim: eu não faço isso, porque eu me submeto ao poder do Evangelho, porque os caminhos que Ele tem para mim são melhores que os meus. Sim, esse é o poder do Evangelho, onde nós se submetemos a Ele e nós vamos estar disponível a que Ele faça os desejos da nossa vida. E sabe, irmãos, a gente começa a olhar e ver o que a nossa mente está nos mostrando. Não, cara, você precisa enxergar a sua faculdade, você precisa enxergar a sua família de sucesso, você precisa enxergar a sua empresa, e é isso que está te movendo. Aí você, para não ficar mal, para nós não ficarmos mal, vou me colocar nisso, porque, como diz o Lucas, eu piso no mesmo lugar que você, eu ando no mesmo bairro que você. Para nós não ficar mal, sabe o que nós fazemos? Aí nós viemos na igreja. Só sabe que nós não estamos ouvindo, nós estamos escutando o Evangelho. Existe uma diferença entre escutar e ouvir. Nós estamos escutando o Evangelho a todo tempo, nós não estamos ouvindo o Evangelho. Nós estamos escutando, e daí nós viemos na igreja e nós falamos: não, eu acho que não é suficiente para mim ainda. Eu vou ouvir uma mensagem essa semana. Aí você está escutando essa mensagem. Sabe por quê? Porque a sua prioridade é o que você está vendo, e o que você está vendo são os seus projetos, são os seus sonhos, são o que você estabeleceu. Aqueles meninos, os 2 jovens do caminho de Emaús, eles estavam assim como eu e você. E Jesus foi diante dele. Jesus chegou diante deles. Sabe por que Jesus chegou diante deles? Porque Jesus estava disponível a virar uma chave na vida deles. Jesus queria mudar aquele momento, aquela situação. Ei, quando nós andamos com essa mentalidade que esses meninos estavam andando, nós não temos uma vida em abundância, nós sobrevivemos no mundo. E olhe para mim, Jesus não chamou você para você sobreviver. Jesus chamou você para você viver e ter uma vida em abundância. Ter uma vida em abundância. A pessoa que sobrevive está fazendo esforço para sobreviver. A pessoa que vive, ela desfruta da graça e do favor de Deus. Aqueles jovens estavam sofrendo por isso, e Jesus estava disponível a mudar a sua mente. Aí sabe o que está acontecendo? Olhe para mim.
Tem pessoas que estão aqui dentro. Há 5 anos atrás isso aconteceu comigo. Eu entrei numa reunião e eu escutava o Evangelho. Eu escutava todo o tempo o Evangelho, mas eu via ali o que eu estava enxergando, o que eu estava vendo, não era o Evangelho. De repente eu sentado como você está aí num banco, numa igreja. Porque olha para mim, para a chave virar você tem que estar sentado no banco de uma igreja. Quando eu estava sentado num banco de uma igreja, de repente sabe o que aconteceu? Eu ouvindo ali aquele homem pregar, eu deixei de escutar e comecei a ouvir o Evangelho. E quando eu comecei a ouvir o Evangelho, tudo aquilo que estava na imagem, tudo aquilo que eu estava enxergando, de repente do nada apareceu o dono do Evangelho chamado Jesus. Sabe o que aconteceu? O que eu ouvia se convergeu com o que eu estava vendo. Com o que eu ouvia se convergiu com o que eu estava contemplando. Agora eu já não contemplava mais os meus sonhos. Agora eu já não contemplava meus objetivos. Agora eu não contemplava meus desejos. Não, agora eu contemplava a Jesus Cristo, aquele que é o dono do Evangelho, aquele que estabeleceu o poder do Evangelho. Agora aquilo que eu ouvia, ou melhor, que eu escutava, eu comecei a ouvir. E quando eu comecei a ouvir, ele começou a queimar o meu coração e iluminar a minha mente. Sabe qual a primeira reação que eu tive? Meu Deus, como eu nunca tinha visto isso antes. Meu Deus, como eu nunca vi isso antes. Eu nasci na igreja e nunca vi isso na Bíblia. Sabe por quê? Porque eu estava só escutando, mas contemplando outras coisas. Sabe por que você não está sendo mudado? Porque você está contemplando muitas coisas e não está vendo a imagem de Jesus nesse telão. Você não está contemplando. Sabe por quê? Quando você contempla Jesus sendo entregue diante de você, você começa a olhar as escrituras e fala: cara, como eu nunca tinha visto isso antes. Olha para mim, Jesus começou a fazer isso com eles. Jesus começou a pregar com aqueles 2 jovens. Sabe, Jesus começou a ministrar no coração deles, e Jesus começou a caminhar com eles, porque Jesus queria que os olhos deles fossem abertos. Ei, olhe para mim, a palavra de Deus sendo falada, Jesus falando com eles, sabe qual a conclusão que eles chegam? Começava a arder o nosso coração quando ele falava. Ei, o primeiro sinal que Jesus está virando uma chave na tua vida, o primeiro sinal que Ele está disposto a mudar você, o primeiro sinal que o favor dEle está sendo entregue para você, é quando o teu coração começa a queimar com o poder da palavra. Quando o teu coração começa a queimar e você começa a dizer: meu Deus, eu estou achando que Deus está falando comigo neste lugar, eu estou achando que algo está acontecendo dentro de mim. Sim, começa a arder o seu coração. É que você sai do nível de ficar escutando e você começa a ouvir a palavra. E olha para mim, quando você está ouvindo a palavra, não interessa quem está pregando, mas sim o poder que ela manifesta sobre o teu coração. Olha para mim, Deus nunca falou para Israel: ei Israel, me escuta. Deus nunca falou para Israel: Israel, me escuta. Deus, ele olha para Israel e fala: Israel, ouve o Senhor teu Deus. Você tem que me ouvir no seu coração, e Ele tem que começar a queimar você de dentro para fora. Ele tem que começar a arder em você novamente. Sabe por que Jesus está querendo que o teu coração comece a arder? Para que Ele tire os teus planos, para que Ele tire os seus propósitos, para que Ele tire os seus desejos, e Ele comece a estabelecer os sonhos, os propósitos e os desejos que Ele tem ao seu respeito. Aqueles jovens falaram: está queimando o nosso coração. E olha para mim, eu não prego para te emocionar, eu prego a palavra de Deus para que ela queime o teu coração. Eu prego a palavra de Deus para que você saia daqui inconformado comigo, inconformado com você mesmo, e você diz assim: não, eu preciso viver uma vida nova. Ei,
Minha mensagem ela não é nem um pouco agradável, irmãos, porque eu não estou prometendo carro e nem casa. E olha a multidão de pessoas que estão aqui. Sabe por quê? E olha quem prega o evangelho, ouça isso. Sabe por quê? Porque as pessoas precisam ouvir o evangelho de Jesus Cristo. É Ele que transforma. Jesus, ele começou a pregar, ele começou a manifestar o poder do evangelho ali naqueles jovens. E sabe qual foi o desejo deles? Fica conosco. Ei, quando você entender o poder do evangelho na tua vida, as pessoas vão correr atrás para ficar perto de você. Porque o evangelho é algo que mata a fome da sociedade aí fora. Existem pessoas famintas ali e você é esse canal que carrega as verdades eternas. Mas sabe que você está assustado olhando para mim? É que para você isso é algo que parece que você não quer se envolver com isso. Mas sabe por que você não quer se envolver com isso? Porque na tua mente você já criou um mecanismo de defesa. Aonde se você dá um passo, você sabe que Ele vai te abraçar. Se você dá um passo, você sabe que o teu coração vai derreter. Ei, olha para mim, eu já fiz isso também, cara. Eu já criei esse mecanismo de defesa. Falei, não, isso não vai acontecer comigo. Mas um belo dia, querido, eu deixei de escutar. E quando eu ouvi o evangelho na minha vida, eu não sabia fazer mais nada a não ser chorar, porque eu entendi o que ele foi revelado para mim. Aqueles jovens olharam e diziam assim, ei, nosso coração está ardendo. Eu não consigo entender homens e mulheres que o seu coração não esteja ardendo nesses dias. Eu não consigo compreender obreiros que o seu coração não esteja ardendo. Sabe o que está acontecendo aqui? Ei, eu tenho conversado com homens e mulheres e as pessoas estão dizendo assim para mim, pastor, meu Deus, parece que eu tenho nascido de novo, parece que eu estou vivendo algo novo, pastor, parece que algo está acontecendo dentro de mim, pastor, parece que algo está sendo manifesto. Ei, olhe para mim, não é algo, querido, que está acontecendo, é algo que já aconteceu. O evangelho foi revelado para você. E você nasceu de novo. Sabe o que Jesus está querendo? 3 anos andando com Jesus ali. Jesus queria que estava dizendo para aqueles jovens, vocês têm que nascer de novo. E olhe para mim, para nascer tem que morrer. Para nascer tem que Para nascer tem que morrer, queridão. Para nascer tem que morrer. E olhe para mim, tem que morrer esse sonho de você viver uma vida perfeita, que você nunca vai conseguir sem Jesus. A vida perfeita está nele. Você não está entendendo? O teu esforço, ele só vai ter resultado se tiver nele. É por isso que você tem batido cabeça, é por isso que você tem sofrido, é por isso que você tem chorado. Sabe por quê? Porque você está confiando em você, meu amigo. Mas a proposta dele é que você confie nele, que você confie nele. Ele olha para Nicodemos, um grande homem, um estudado da lei, e ele diz para Nicodemos: Nicodemos, você tem que nascer de novo. Você tem que nascer de novo, Nicodemos. Você tem que nascer da água e do Espírito. Você tem que matar a si mesmo. Você tem que matar esse homem que está aí dentro de você. Sabe o que Jesus está querendo aqui hoje? Que você mate esse homem que está aí no teu coração, que você mate esses desejos que está aí na sua vida, e você começa a dizer: Senhor, é para o Senhor, é para o Senhor. Sabe, querido, Santo Agostinho, ele diria assim:
A marca de um cristão realmente regenerado é o novo nascimento. Sabe o que acontece com o novo nascimento? Aí você começa a ler a Bíblia e fala: cara, como que eu não vi isso antes? Meu Deus, parece que eu estou vivendo algo novo. Ei, esses dias uma irmã da igreja, uma pastora da nossa igreja, ela fez uma pergunta para mim, e eu achei linda a pergunta dela. Ela fez uma pergunta para mim, ela falou: pastor, eu quero pregar uma mensagem assim, 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 mas eu tenho medo de eu estar copiando alguém. E eu disse assim para ela: filha, nós tudo copiamos. Olha para mim, não existe nada novo no Evangelho, já foi tudo estabelecido. O problema é que você nunca entendeu o Evangelho. Você está esperando algo novo? Não, já foi feito há 2000 anos atrás, querida. Ele já deixou tudo pronto para mim e para você. O que nós estamos fazendo é replicando o que Ele já fez. E por que está sendo novo para você? Ei, por que está sendo novo para você, amado? Sabe por quê? Porque você escutava, mas hoje você começou a ouvir o Evangelho. Quando você começou a ouvir o Evangelho, começou a gerar uma indignação em você mesmo, onde você começou a dizer: Senhor, a minha mente está sendo iluminada e o meu coração está sendo movido pelo poder do Evangelho. Senhor, o meu coração não está sendo movido por desejos, por sonhos, por heresias, não. O meu coração está sendo movido pelo Evangelho. Aí o cara diz assim: mas vocês vivem na igreja? Claro que nós vivemos na igreja, meu irmão. A nossa mente clareada, o nosso coração está sendo movido pelo poder do Evangelho. Não existe mais Tiago, não existe mais o fulano, o Beltrano, mas sim, só existe Ele, porque a palavra nos ensina que é por Ele, para Ele são todas as coisas. Nós se movemos por Ele, nós caminhamos por Ele. Sim, é somente Ele. É somente Ele. É só Ele que vai queimando a nossa vida. E sabe qual é a minha proposta? Que você tire os olhos essa imagem que você estipulou no teu coração, e você comece a enxergar Ele nessa imagem, querido. Que Ele comece a descer e você começa a ver Ele. Que o teu coração começa a queimar e Jesus começa a ser o sentido da tua história. Jesus começa a ser o sentido do teu respirar. Jesus começa a ser o sentido do teu caminhar. Sim, Jesus, Ele precisa ser o sentido da tua família. Ele precisa ser. Olha para mim, eu já estou terminando. Aqueles jovens, eles falaram: mestre, fica conosco. Jesus entrou com eles, e olha para mim. Quando Jesus entrou com eles, Ele pegou o pão, e a Bíblia diz que Ele partiu o pão. E quando Ele partiu o pão, o que aconteceu, igreja? Os olhos se abriram. Pastor, mas o que é abrir os olhos? Eles deixaram de enxergar aquilo que estava movendo a vida deles e começaram a enxergar aquilo que ia começar a mover a história deles. Olha para mim, quando os olhos se abrem, Jesus não é contra os seus sonhos, Jesus não é contra os seus projetos, não, não, não. Jesus não é contra o sucesso da sua família, não, não, não. O problema é que tudo isso é feito sozinho, sem Ele. Ele tem que ser o centro dos seus projetos. Ele que tem que ter o centro, querido. Porque Ele nos ensinou: primeiro buscai o reino de... Primeiro buscai o reino de... A prioridade sua tem que ser eles. A prioridade sua tem que estar inclinado para Ele, para que o seu coração volte a queimar. Aí sabe o que eu estou vendo nessa igreja?
Pessoas nunca leram um livro na vida, já leram uns 3, 4. E eu, ué, cara, você começou a ler desesperado. E aí, pastor, perdi muito tempo, meus olhos foram abertos. Pastor, meu Deus, eu começo a ler a Bíblia e parece que eu estou aprendendo tudo agora. Quem está vivendo isso, irmão? Parece que eu estou vivendo tudo agora. Então eu estou pregando para você, querido. Parece que eu estou vivendo tudo agora, pastor. Não, sabe o que é? Porque agora você começou a escutar. E quando você escuta, o teu coração começa a queimar. Olha para mim. Pessoas desse jeito não satisfaz só com uma noite de celebração. Pessoas desse jeito não se satisfaz simplesmente com um culto no domingo. Pessoas desse jeito, quando a chave vira no seu coração, você queima por completo por ele, querido. Olhe para mim. Eu não sei como foi a tua vida até hoje aqui. Eu não imagino, não consigo nem imaginar como está o seu coração nesse momento. Como você chegou aqui dentro, como está a sua vida. Mas olhe para mim, quando partiu o pão, que os olhos deles foram abertos, aqueles que estavam indo na contramão do propósito de Deus, pararam na hora e disseram: meu Deus, eu preciso voltar novamente para Jerusalém. Eu preciso voltar novamente para onde Ele me chamou. Eu preciso voltar novamente para viver os projetos dEle. Eu preciso voltar novamente a queimar o meu coração diante dEle. Sim, eu preciso voltar a fazer a vontade dEle. Eu preciso voltar a viver o que Ele me chamou para viver. Eu preciso viver os sonhos dEle. Eu preciso fazer isso. Olhe para mim. Aqueles que estavam indo ao contramão do propósito decidiram na hora. Ei, é muito mais do que eu vim aqui dizer que Deus vai te dar o pão de cada dia. Eu vim aqui dizer: ei, você pode viver uma vida abundante em Jesus. É muito mais poderoso eu vim aqui dizer que Deus vai te dar um carro, uma casa. É eu dizer para você que o amor de Deus pode alcançar a tua história, e você vai poder todas as coisas naquele que te fortalece. É uma chave ser virada, algo acontecer dentro de você. Você olhar para si e falar: cara, eu preciso voltar novamente. Eu não posso andar por onde eu estou. Eu não posso caminhar em direção onde eu estou. Ei, a minha oração. Existem pessoas aqui que a sua mente foi iluminada, foi clareada. A sua mente, ela foi clareada pelo poder, iluminada, melhor dizendo, pelo poder do Evangelho. Existem pessoas aqui que a sua mente foi iluminada pelo poder do Evangelho, e o teu coração, ele está sendo movido pelo poder do Evangelho. A sua mente iluminada e o seu coração movido. Aí você diz assim: cara, você virou um fanático. Não, eu entendi o propósito da minha vida. É muito mais do que virar um fanático de igreja, querido. Nós não somos religiosos, nós não gostamos de religiosidade, não. Nós vivemos o amor de Jesus, e Ele nos consome. Olha para mim, eu estou pregando para pessoas que estão dobrando o joelho nesses dias, e você só sabe chorar, sabe por quê? Porque o amor de Jesus está consumindo você. Chega, amado, chega, meu irmão, de você viver uma vida rasa. Chegou a hora de você entrar num ambiente mais profundo. Tem alguém que quer entrar num ambiente mais profundo comigo aqui essa noite? Tem alguém que está inconformado, assim como eu estou, para entrar num ambiente mais profundo, para entrar nas revelações do Senhor? Sim, você pode viver isso na sua vida. Você pode viver isso na tua história. Aqueles jovens olharam e falaram: não, nós temos que voltar novamente. Vamos viver o que Deus tem para a minha vida. Ei, eu peguei na mão da minha esposa
E nós tínhamos uma vida tranquila. Mas um dia o Senhor falou assim: ei, eu tenho algo para vocês. Vocês podem viver o sonho de vocês, e eu vou continuar amando vocês. Vocês podem viver todos os projetos que vocês sonharam, e eu vou continuar amando vocês e sendo o Deus da vida de vocês. Mas vocês também podem viver os meus sonhos e viver uma vida extraordinária. Ei, olha para mim. Eis que estou à porta e bato da tua história. Se abrires a porta, eu entrarei contigo e cearei com você. Existe um banquete para aqueles que querem viver os sonhos de Deus. Sim, querido. Sabe qual é a minha alegria? Não é ir para um barracão novo, não. Sabe qual é a minha alegria? Quando eu encontro um obreiro da igreja, um membro da igreja, e ele diz para mim assim: pastor, eu estou entendendo o poder do evangelho na minha vida. Sabe qual é o êxtase de um pastor? É quando o evangelho começa a fazer sentido para você. É quando você se conforma com você mesmo e começa assim: não. Preciso voltar novamente. Olha para mim. Eu vou terminar aqui agora. Eu estava caminhando em direção ao meu ativismo gospel. E eu estava caminhando em direção ao meu ativismo, trabalhando para Deus de uma maneira loucamente. Mas um dia, como vocês estão aí sentados, Ele olhou para mim, partiu o pão diante de mim, os meus olhos se abriram. Meu coração começou a queimar. E sabe o que Ele fez comigo? Fez eu começar a voltar novamente. Eu tinha uma igreja como essa, irmãos, e as pessoas começaram tudo a ir embora. O pastor Tiago Lima estava comigo. As pessoas começaram a ir tudo embora. E as pessoas vinham, os obreiros vinham: pastor, o senhor não vai fazer nada, está indo todo mundo embora, o senhor não vai fazer nada. Eu falava: cara, eu estou voltando novamente para onde eu nunca deveria ter saído. Eu estou voltando novamente à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pastor, mas o senhor não está triste, o senhor não está aflito, o senhor vai perder tudo. Não. Quando os meus olhos se abriram, eu já perdi tudo. E agora eu estou começando do zero novamente. Porque o que eu perdi não tinha sentido para mim, mas o que eu estou vivendo está tendo todo sentido na minha vida. Olha para mim aqui. Deus está querendo trazer um sentido para a tua vida, querido. Vocês estão me entendendo aqui nessa noite? Só para você, irmãos, que entende que você pode viver algo diferente de Deus ainda. Família Filhos do Reino, olhe para mim. Se as pessoas entrarem naquele barracão, encantado com aquele prédio, encantado com aquela estrutura, mas não vê em mim você, que a nossa mente foi iluminada pelo poder do Evangelho, que nosso coração está sendo movido por Ele, é em vão o que nós estamos fazendo. Nós precisamos ser movidos por Ele. Precisamos começar a arder de uma maneira incondicional por Ele. Porque olhe para mim, o que vai mudar o Tatuquara, o Vila Verde, Curitiba, o Brasil, não é mais uma igreja com grande estrutura. São homens e mulheres queimando por Ele. São homens e mulheres entregando a sua vida e ardendo pelo Evangelho. Não é mais um crente, irmãos. Tem tantos crentes aí, glória a Deus por isso. Mas nós não queremos mais um crente sendo branco. Nós não queremos mais um ativista
gospel. Nós não queremos mais um crente gospel cristão, não. Nós queremos um crente queimando, irmãos, e dizendo: Senhor, eu quero fazer a diferença, eu quero ler mais a palavra, eu quero me santificar mais, eu quero buscar mais do Senhor. Aonde estão aqueles que vão comigo neste propósito? Aonde estão aqueles que estão dispostos a viver isso? Então levante e saia do seu lugar. Levante aqui agora. Levante e já comece a orar ao Senhor. Levante e já comece a interceder por Deus aqui neste momento. Sim. É hora de você queimar novamente. É hora de você estabelecer um novo tempo. Agora transforme o meu ser. Sim, se entregue a Ele agora. Como fogo. Sim, se entregue a Ele. Nossos ventos em meu peito, entre dentro de mim. Sim, não se conforme. Então vem, sem demora. Vem, com teu poder entre dentro de mim, como fogo em meus ossos, vento em meu peito, entre dentro de mim. Aleluia! De dentro pra fora. Sim, entra neste lugar. Entra nesse lugar. O meu ser. Entra nesse ambiente. De dentro pra fora. De dentro pra fora. Transforme o meu ser. Ei, no verso de número 32, eles estão dizendo assim um para o outro, e disseram um para o outro: porventura não ardia o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Ei, crente, o nosso coração tem que arder quando abrimos a escritura. Se o seu coração não arde mais, eu quero dizer algo: hoje você vai sair aqui queimando por isso, querido. Sim, nós somos crente mesmo. Nós somos crente mesmo e amamos a palavra de Deus. Pega a sua mão, igreja, toda a igreja, levante bem alto a tua mão. Bem alto a tua mão. Shekalamandarai. Talvez você está assustado olhando o que é isso que está acontecendo. Meu Deus, o que é isso que está acontecendo? Sim, a palavra está ardendo o teu coração. A palavra está ardendo a tua vida. Os pastores, os obreiros dessa igreja, os voluntários, nós vamos para um novo salão. O teu coração vai começar a queimar de uma maneira incondicional. Nós vamos sacudir este lugar. Nós vamos sacudir essa cidade. Levante bem alto a tua mão. Sim, sim, sim. Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, aonde houver uma mão levantada, Senhor, aqui agora, aonde houver um crente queimando pelas escrituras, queimando pela tua verdade, jovens, homens, mulheres de oração, Senhor, eu quero pedir algo a ti agora. Labandoro, meu Deus, renova ele agora, Pai, renova ela agora. Sim, sim,
Sim, volte a queimar novamente. Seja aberto os seus olhos. Seja aberto os seus olhos. Sim, olha Jesus diante de você. Olha o amor vivo aí. Olha o Cristo ressurreto aí. Labacolomandarai. Sim, 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 sim. Comece a viver isso. Comece a viver isso agora. Olha lá o que Deus está fazendo já, querida. Sim. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme Sim. o meu ser. Sim, Senhor. Seja renovado. De dentro Seja renovada. fora, Seja renovada aí agora. Comece a falar em novas línguas. Comece a falar em novas línguas. Seja batizado. Seja batizado com o Espírito Santo. Sim. Seja ministrado aonde você estiver. Transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. Então vem, sem demora vem, com teu poder entre dentro Aleluia. de mim. Aleluia. Como fogo, Deus é bom, igreja. em meus ossos ventos. Eu estava ali no meu banco e eu me lembrei que essa semana eu andando no meu carro, eu perguntei para Deus: Deus, eu preciso de algumas respostas para minha vida. E eu quero que você preste atenção nisso. E talvez você já fez essa pergunta, talvez você está se perguntando: Deus, eu preciso de respostas na minha vida. Deus, eu preciso que o Senhor me ajude em situações. E eu falei com Deus: Deus, eu preciso de respostas na minha vida. E Ele falou para mim: eu não tenho resposta para você. E eu falei: o Senhor não tem. Eu não tenho resposta para você. As respostas estão aí, você não está vendo. As respostas estão aí. Eu já respondi, Tiago, e você não tem visto. Eu já respondi, Tiago, e você não tem visto. Ei, meu irmão, eu não sei o que você tem buscado. Eu não sei qual a resposta que você tem buscado, mas Ele já respondeu para você. Ele já colocou diante dos seus olhos as respostas para a sua vida, as respostas para a sua família, as respostas para o seu ministério, as respostas para a sua caminhada. Ei! Abra os seus olhos, e as respostas estão diante de ti. As respostas estão mais visíveis do que você imagina. Talvez você entrou aqui